Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os críticos do cristianismo encontram nesse evangelho que nós acabamos de ouvir um dos principais motivos para destilar a sua raiva, o seu preconceito contra nós. Mas não apenas eles. Muitos cristãos ficam verdadeiramente perturbados, desarmados, constrangidos, perplexos diante dessas afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo, que parecem supor uma passividade tremenda, uma covardia até, diante daqueles que nos atacam, diante daqueles que nos ofendem. Eu repito algumas dessas frases. Não enfrenteis quem é malvado. Estaria Jesus aqui convidando-nos a nos tornarmos sacos de pancada diante de qualquer tipo de maldade? A resposta é não, e vou provar. Mas o mais grave vem depois. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Ah, Dom José, isso é demais para mim. Eu não levo desaforo para casa. Jesus de novo está nos ensinando a sermos meros sacos de pancada? A resposta é não, e vou provar. Se alguém te abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto.
Quer dizer que se uma pessoa chega para mim e diz: eu quero me apropriar dos seus bens, eu tenho que dar 2 vezes mais do que ele quer? A resposta é não, e vou provar por quê. Dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Quer dizer então que eu sou obrigado a dar às pessoas tudo aquilo que elas me pedem? Tem emprestado a sua esposa para passar com ela um fim de semana? Jesus está dizendo: epa, que negócio é esse? Pode me emprestar o seu marido? Segunda-feira que vem eu lhe devolvo. Jesus está dizendo isso alto lá, não é nada disso. Então o que é? Mas vamos complicar ainda mais. É melhor complicar primeiro para facilitar depois. É a técnica da boa comunicação. O ponto de partida para nós compreendermos essas leituras que nós acabamos de ouvir, que tem ainda: amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, algo que não é nada fácil, mas são palavras de nosso Senhor. A palavra-chave para compreendermos todo o Evangelho está no último versículo. Lembrem-se, quando uma frase da Bíblia não for clara, a explicação ou está no versículo seguinte, ou no mesmo capítulo, ou no mesmo livro, ou em algum lugar da Bíblia. A melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. O melhor intérprete das palavras de Jesus é Jesus. E o melhor intérprete da orientação de Jesus para nós é Ele mesmo, quando fala e quando age. Isso se aplica também à primeira leitura de hoje e à segunda leitura de hoje, que tem problemas que precisam ser resolvidos. A dificuldade não está na Bíblia, está em quem lê, em quem pretende compreender a Bíblia. Estamos aqui, é nosso dever resolver essas dificuldades de compreensão e de interpretação. Portanto, o critério para compreendermos as palavras do Evangelho de hoje está no último versículo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. O critério para compreendermos as palavras da segunda leitura está no último versículo: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E o critério para compreendermos as palavras da primeira leitura está no primeiro versículo da primeira leitura de hoje: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O porquê não está na lógica humana, não está no nosso raciocínio, na nossa sabedoria. Quem pretende ler a Bíblia com os critérios do mundo, com os critérios racionais, jamais admitirá a possibilidade do perdão, de rezar pelos que magoaram-no, da reconciliação depois de ter sido insultado, traído, ofendido, ou pior ainda, ou melhor ainda, de ajudar e fazer o bem a quem no passado ou no presente fez ou continua a fazer o mal. O perdão não é lógico, o amor é ilógico. Eu estou falando aqui da lógica do homem. A lógica do homem, ela é, primeiro, silogisticamente perfeita. Fulano me ofendeu. Primeira premissa. Fulano não gosta de mim. É a premissa que é consequente à primeira. Logo, se ele não me ama, eu não devo amá-lo. E melhor do que isso, não apenas não vou amá-lo, mas vou pagar na mesma moeda, porque a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Ele vai lá na lei da física para pegar a justificativa para o ódio, para o desaforo, para a palavra forte, para o palavrão, para a baixaria, para o barraco e assim por diante. Essa é a lógica do homem. Digamos assim, intrinsecamente, não estou entrando no mérito, mas intrinsecamente é uma lógica perfeita. A vingança, por exemplo, e foi dito aqui no Evangelho logo no começo: ouvistes o que foi dito, dente por dente, olho por olho. Foi uma lógica que vigorou durante séculos em Israel.
Lógica que o tempo se encarregou de revelar insustentável. Aliás, essa é a lógica do terrorismo, por exemplo, no Oriente Médio. Nações que se digladiam, povos que se vingam uns dos outros, e uma espiral de violência que parece que não vai acabar nunca. Todos aqueles que pretendem tomar uma iniciativa para estabelecer a paz são logo assassinados. Vocês lembram que morreu um primeiro-ministro em Israel, que ele queria selar a paz com aqueles que não estavam em paz com Israel? Quem lembra de um presidente do Egito que estendeu a mão para Israel, mas foi assassinado pelos militares em plena parada militar no palanque presidencial? Porque na lógica dessas pessoas tem que vigorar a vingança. Que lógica! Não dá para conviver com tais pessoas, é preciso dizimá-las. Um ex-presidente de um país de maioria muçulmana já disse que não descansaria enquanto não varresse do mapa Israel. Eu, por favor, não estou defendendo A nem B, não estou aqui me alinhando com nenhum povo. A lógica da guerra, da violência é precisamente esta. Se sustentarmos tal lógica, a humanidade vai desaparecer. E devo lhes dizer que o Evangelho está longe de ser unanimidade, está longe de ser aplaudido por muitas pessoas na face da terra. Há até determinados cristãos que louvam Jesus Cristo menos por causa dessa página. Amados, o ponto de partida é Mateus capítulo 11, versículo 29. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Gravem essa frase, Mateus 11, 29, aprendei de mim. Por isso, qualquer frase difícil que Jesus diga, qualquer afirmação, qualquer ensinamento que pareça não entrar na nossa cachola, na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa lógica, é preciso olhar para ele, é preciso dizer como ele agiu diante dessa situação. Muito bem, dito isso, já começamos a resolver as dificuldades e vamos começar pelo Evangelho. Gravem os olhos no primeiro versículo de hoje. Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso se encontra no Antigo Testamento. É repetido várias vezes e é posto em prática inúmeras vezes no Antigo Testamento. Nós temos casos absurdos, segundo os critérios de hoje, de aplicação desse princípio. Todavia, nós somos cristãos e temos que levar em conta a leitura que Jesus faz dos versículos difíceis do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo. Atenção, versículo 39. Eu, porém, vos digo. Não é que Jesus se contradiz. Jesus não veio abolir a lei, mas veio levá-la à perfeição. E qual é a perfeição da lei? Romanos 13:10. A plenitude da lei é o amor. O amor que Deus nos manifestou em Cristo é o critério para interpretar toda a Bíblia. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Bem, então quer dizer que qualquer malvado que pretenda afrontar a minha intimidade, a minha integridade física ou moral, eu não posso enfrentá-lo? Depende do que você entende por enfrentar. No capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, Jesus vai à sinagoga de Nazaré, prega a palavra de Deus. Os seus coetâneos e conterrâneos ficam tão indignados com a pregação dele, que arrastam Nosso Senhor para um monte alto. Pretendem jogar Nosso Senhor de lado. Sabe como é que termina o capítulo 4 de São Lucas? Jesus passa por entre eles e se retira. Não enfrenteis quem é malvado. Isso não quer dizer que o não enfrentamento significa venha me bata, venha me xinga, venha isso, venha aquilo outro. Vou dar um exemplo bem claro. Uma pessoa chega e diante de você eleva a voz e começa a xingar você.
baixa o nível e utiliza palavras de baixo calão. Como é que se aplica isso? Eu vou me igualar a ela, mas eu me retiro. Eu não vou ir no ridículo de usar as mesmas armas, as mesmas palavras. Eu vou simplesmente me retirar. Isso não é prova de covardia, isso é de grandeza. Tal pessoa está com tamanha animosidade, ela está tão irascível, está tão bruta, tão animalesca, que o melhor caminho é bater em retirada. Não enfrenteis o malvado. Claro que muitas outras situações, elas têm aplicação diferente. Tal pessoa afronta contra o seu patrimônio, por exemplo. Ela está deteriorando, está prejudicando, está pondo em risco até a existência do seu patrimônio. Se o diálogo não resolve, existe outro meio pacífico para resolver a situação. Eu não vou enfrentar, você não ficar discutindo com você. Aciona o 190, se for o caso. Aciona o 193, se for o caso. Ou aciona a justiça, se for o caso. Não enfrenteis aquele que é malvado. Há determinadas pessoas para as quais o melhor remédio é deixá-las falando sozinhas, tergiversando e resolver o problema de outra forma. Portanto, cuidado com a afirmação de Jesus: não enfrenteis quem é malvado. Isso não nos autoriza a dizer que qualquer malvado pode chegar para nós e nos insultar, e nos ofender, e nos agredir, porque o próprio Jesus, diante dos malvados, retirou-se, bateu em retirada, fugiu, evitou. Amém? Espero que Deus tenha resolvido essa pequena dificuldade para quem leu esse versículo 39 e nutriu talvez uma tristeza muito grande ou uma insinuação equivocada sobre nosso Senhor. Mas ainda tem um problema no versículo 39. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aí, Dom José, o senhor vai ter que me convencer. O senhor disse que ia provar que não era bem assim, mas sendo assim, prove-nos agora. A melhor forma de interpretar a palavra de Jesus é Jesus. Se aqui não parece claro, não se apavore, não se aperreie, como se diz no Nordeste. Vamos ao capítulo 18 de São João, versículos de 19 a 23. Jesus é colocado diante de Pôncio Pilatos, está sendo julgado. Um sumo sacerdote diz para ele: fala-nos da tua doutrina. E Jesus então olha para ele e diz: olha, eu preguei publicamente na frente dos judeus. Por que você me pergunta? Pergunte a eles. Eu não vou repetir nada disso. Quando Jesus fala isso, leva uma bofetada, um tapa mesmo no rosto. Qual foi a atitude de Jesus? Ofereceu a outra face? Sim, mas não da maneira que vocês pensam, ou que muitos pensam. Qual foi a reação de Jesus? No versículo 23, João 18, Jesus diz ao soldado que acabou de lhe dar um tapa: se eu falei mal, mostre-me o erro. Mas se eu não falei, por que é que você me bate? Esta é a outra face. Quando somos agredidos injustamente, devemos mostrar a outra face. Existe uma face animalesca, mal educada, bruta, truculenta em todo ser humano. E existe outra face, a face da reação justa, da reação firme, da reação incisiva que diante da maldade não se cala. Pronto, eis o que significa: alguém que te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Direita e esquerda são opostos, e oposição de conduta significa truculência de um lado, educação do outro, agressividade de um lado, polimento e diplomacia do outro. Mas polimento e diplomacia não significa dizer que eu sou leso. Já repeti aqui a frase lá do Nordeste: você não vai confundir gentileza com gentileza. Bem? Eu sou educado, eu sou polido,
eu sou diplomado, eu sou cristão, mas bobo não. E Jesus aqui nos prova que ele não é alessado, que ele não é bobo, que ele não é tolo. Existe uma outra face. Sabe, aquelas pessoas que sabem resolver as diferenças com uma incrível capacidade de conversar de forma polida, respeitosa, sociável, tentando dirimir os entraves, tirar os trombolhos que tem entre uma parte e outra para chegar a uma solução, para evitar conflitos, para não mais procrastinar aquela dificuldade. Vamos resolver isso da melhor forma possível, e se não é possível, pelos meios não judiciais, vamos pelos meios judiciais, mas violência não, brutalidade não, agressividade não, por favor. Estamos no século XXI, e mais do que isso, eu sou cristão, eu sou regido pelos princípios da caridade que não fere a justiça e da justiça que não ofende a caridade, ambas caminham juntas. Resolvemos a segunda dificuldade. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Amados irmãos, ficou claro? Se ficou claro, digam amém. Amém. Garanto a vocês que eu vou dormir por causa disso. Eu garanto que esse é o versículo mais difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas. Isso é sinal, se vocês compreenderam, de que não fui eu, mas foi o próprio Jesus que tirou essa dúvida de vocês. Mas tem mais abacaxi. Versículo 40. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Quer dizer, então, se uma pessoa me acionar na justiça, eu tenho que concordar com aquilo que ela está pedindo e tenho que dar mais do que ela? Não é isso. De novo, vamos olhar para Jesus. Jesus foi submetido a algum processo? Sim. Ele foi preso. Foi colocado diante de Anás, de Caifás, de Pôncio Pilatos, de Herodes. E sabiam vocês que tiraram a túnica dele? Tiraram. Antes de crucificá-lo, tiraram na mão. Jesus não entregou a túnica dele a ninguém durante o processo. Agora, para aplicarmos isso para a nossa vida, vamos distinguir processos movidos pelos outros, quando nós somos inocentes e quando nós somos culpados. Há determinadas pessoas que nos acionam na justiça quando nós somos inocentes. Objetivamente falando, não estou falando subjetivamente. E há pessoas que movem processo contra nós quando nós somos inocentes. Portanto, eu digo a todos, na hipótese de alguém acioná-los na justiça, coloquem-se diante de Deus antes da audiência de conciliação, e sinceramente se coloquem diante de Deus. Eu tenho culpa ou não? O que tal pessoa está pedindo? Indenização, isso, aquilo, outro. Ela está pedindo, é de justiça ou não? Para que brigar se você é culpado? Ah, mas eu tenho um bom advogado. Ah, mas eu conheço o juiz na instância tal. Por favor, é diante de Deus. Se tal pessoa acionou você na justiça e você é culpado, na audiência de conciliação, resolva tudo. Vamos chegar a um acordo. Eu dou um exemplo claro. O pai que não paga pensão ao filho. Leia agora o Evangelho. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Você colocou o filho no mundo. O filho tem direitos. Você não está pagando a pensão. Mas estou desempregado lá, mas isso, mais aquilo lá, mas eu tenho mais 10 ou 15 filhos, porque eu sou um reprodutor de primeira, e eu tenho que sustentar fulano, Beltrano, em todas as cidades satélites, etc. Não importa. A criança veio ao mundo, é um ser humano que precisa, e a lei garante, protege, tutela os direitos dela. O que a mãe está pedindo não é para ela, é para o filho. Portanto, se você é culpado, por favor, resolva logo isso. Agora, se você é inocente e tal pessoa move um processo contra você, lute pelos seus direitos até as últimas consequências. Vá até onde a lei permite que você deve ir. Se a lei determinar que você deve dar a túnica, deve dar um manto, e é uma possibilidade remota, mas é,
aliás, tiro a palavra remota, não sei, porque há determinadas sentenças dos tribunais humanos que também são absurdas, e aqui não vou dizer qual é e de qual tribunal, mas se for o caso, transitou em julgado, ele tomou minha túnica, eu tenho que dar também o manto, isto é mais, e às vezes o que eu quero durante esse processo é que a justiça me declare inocente, mas a justiça declarou algo mais, manto e túnica. E num estado de direito, a sentença que transita em julgado deve ser cumprida, e aí não tem o que discutir. O que se pode discutir é aquilo que se pode fazer para evitar o processo. Espero que essa explicação tenha ficado clara, que tenha convencido. Não, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu sou um mero instrumento. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Quer dizer então que a pessoa vem e me força a fazer isso, aquilo, outro, eu tenho que ir. O sequestrador vem e me tira da minha casa violentamente, eu tenho que ir com ele. Lembrem-se, a palavra-chave para nós compreendermos aqui é a força. Contra a força física, sobretudo, é muito prudente que não reajamos, salvo se tratar de uma pessoa que tem chances efetivas de reagir, seja com uma arma, seja dessa forma ou daquela outra. E aqui eu repito, diante de um assalto, diante de um sequestro, diante de um furto, de um roubo, enfim, a polícia recomenda, e eu também recomendo, mesmo porque eu sou da polícia militar de Alagoas, não reaja. É até uma medida preventiva para preservar a vida da pessoa que está sendo coagida, o que não significa dizer concordar. Jesus não está concordando com quem a força obriga-nos a fazer isso ou aquilo outro. Agora, ao longo do caminho, nosso Senhor vai pensando, porque foi levado à força. De novo voltamos, Lucas capítulo 4, ele foi arrastado à força. Leiam antes de dormir esse capítulo. Foi levado à força até um lugar alto, e ficou matutando, e ficou estudando, e ficou pensando a hora exata de fugir, de escapar. Jesus escapou diante da força, enquanto ele estava sendo arrastado na mata da sinagoga até o lugar alto. Ele achou prudente não fugir e esperou um descuido da parte dos seus agressores para escapar. Mas é muito bonito o capítulo 4 de São Lucas, e ilustra bem, explica bem esse versículo que fala da força, no versículo 41. Resolvido mais um problema, tem outro. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Quer dizer então, dizem os desavisados, que é qualquer pessoa e a qualquer coisa que ela pedir, que eu tenho que dar. Ah, senhora casada, pode emprestar o seu esposo para passar no fim de semana comigo, eu devolvo inteirinho. Não, não é nada disso. Amados, nem sempre o que as pessoas pediam a Jesus, Jesus atendia. No capítulo 20 de São Mateus, versículos de 21 a 23, a mãe dos filhos de Zebedeu chega a Jesus. Os filhos de Zebedeu são Tiago e João, 2 apóstolos. Senhor, ordena que os meus filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus diz, você não sabe o que está pedindo. Jesus não atende. O mesmo que disse, dá a quem te pedir, negou o pedido. Há contradição? Não. Porque quando Jesus diz, dá a quem te pedir, dá a quem te pedir, esta ordem está inserida num contexto moral. Não é dar qualquer coisa, e não é qualquer pedido que me obriga a dar. É preciso que o pedido seja plausível, razoável. É preciso que o pedido seja moralmente legítimo e de acordo com minhas forças. Deem uma olhada depois em casa, Atos capítulo 3, versículo 6. Os apóstolos ouvem um pedido e não atendem a esse pedido. Eles sobem ao templo e têm um esmolé
com a mão dirigida para eles, esperando receber alguma coisa que queria dinheiro mesmo, dinheiro. Sabem o que eles dizem? Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Gravem a frase: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Vamos aplicar isso em muitas situações. O irmão pede 50 mil reais emprestados. Você acha que o pedido não é razoável, seja porque é muito mais do que ele precisa, e seja porque é muito mais do que aquilo que você pode dar. Como nem sempre é prudente você dar tudo aquilo que ele pede, porque até pedagogicamente quem está endividado não convém que se dê todo o dinheiro para ele, para que ele aprenda a renegociar, para que aprenda a trabalhar, para que aprenda a rever a causa da dívida, etc. Porque é prudente que tal pessoa sofra um pouquinho, queime as pestanas, durma pouco, para repensar o histórico que talvez mostre a causa da gravidade dessa dívida, ou daquele fracasso, ou daquela dificuldade no vestibular, ou isso, ou aquilo outro. Pois bem, caridade não é dar o que o outro pede, é dar o que o outro necessita, vírgula, de acordo com minhas forças. E segundo, Jesus não diz que pedir emprestado é necessariamente dinheiro. Por isso, em determinadas situações, e levando em conta a minha condição financeira, porque eu tenho obrigações de justiça com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, com meus irmãos, com meu esposo, com minha esposa, etc. Às vezes, podemos aplicar o ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu te dou comida. Eu não tenho dinheiro, mas eu te dou roupa. Eu não tenho dinheiro, mas eu te empresto o carro. Eu te faço isso ou aquilo outro. Sempre há uma alternativa. Ah, mas eu só quero isso. Mas espera aí, que pidão é esse, todo cheio de direitos, que já vem dizendo eu só quero isso e ponto final? Que é isso? Por isso, cuidado. O empréstimo é uma forma de caridade, vírgula, dentro dos parâmetros da justiça, da caridade, da prudência, da honestidade, da paciência, enfim, de tantos outros valores. E atenção aqui, eu peço encarecidamente, lucrar com o empréstimo, o que tem o nome na Bíblia de usura. O lucro, quando você empresta, a agiotagem, ela é um pecado gravíssimo, unanimemente condenado em várias passagens da Escritura. Tudo isso considerado, dá a quem te pedir. Jesus em Mateus 7,7 diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, aquele que bate a porta se lhe abre. Mas não teremos conclusões precipitadas dessas afirmações, porque nós temos o verbo, mas não temos o objeto direto. Pedir o quê? Cuidado com o que você vai pedir a Deus. E recebereis o quê? Deus não disse que você vai receber aquilo que você vai pedir, porque o verbo pedir não tem objeto direto, e o verbo receber não tem objeto direto. Ou seja, vai depender do que você pedir. E se isso agrada a Deus, se é oportuno, se é condizente com a sua santidade, se vai contribuir para a sua santificação. Há uma série de fatores que não se encontram nesse versículo da Bíblia. João capítulo 14, versículo 14: tudo que pedirdes em meu nome, eu vos concederei. Ah, então agora eu vou pedir uma coisa pecaminosa? Não, cuidado com a frase pedir. Tudo que pedirdes em meu nome, pedir em nome de Jesus, é com a autoridade de Jesus, segundo a vontade de Jesus, segundo o desígnio de Jesus. Aí a coisa muda de figura. Portanto, a questão do empréstimo, ela permanece em vigor e é uma forma de caridade. E porque é uma forma de caridade, não podemos nem passar na cara, como se diz na linguagem comum, ou lucrar com o empréstimo. Haverá ocasiões em que, diante da situação do coitado, da coitada que pediu emprestado, se temos vestígios, indícios de que tal pessoa não tem condições de pagar agora, que pague quando puder. Mas haverá situações também em que a melhor coisa é que nós perdoemos a dívida, porque tal pessoa não tem
e até por um gesto de grandeza, de misericórdia, aquilo não vai mais nos fazer falta. Eu repito, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Jesus apela para a grandeza do nosso coração e quer que com isso nós nos pareçamos com o Pai Celeste, sendo perfeitos como Ele é perfeito. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Agora vem outra dificuldade: amai os vossos inimigos, eu porém vos digo, rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui primeiro uma matização. Jesus não está dizendo amai os males que eles fazem contra vós. Não. Jesus não disse que para amar o inimigo eu tenho que amar o mal que ele faz, o que ele fez. Não. É a pessoa, não o pecado dela. E segundo, amar o inimigo não significa dizer conviver com ele na mesma casa, estar perto dele. Se o inimigo continua no pecado, se ele é uma ameaça real à nossa integridade física, ao nosso patrimônio, etc., eu posso amá-lo à distância. Lembre-se, Lucas capítulo 4, Jesus se afastou, se distanciou dos seus inimigos que o arrastaram para o monte. Sempre a atitude de Jesus ajuda-nos a interpretar bem as palavras de Jesus. Por isso, se a senhora tem um desafeto ou uma desafeto que não suporta a senhora, que lhe prejudica, que lhe persegue, etc., e existem fortes indícios de que tal animosidade perdura, é conveniente manter distância quilométrica e, se puder, estratosférica de tal pessoa. Eu vou amá-la à distância. Ah, mas isso não é evangelho. Quem disse a você que Jesus estabeleceu faixa, limites, quilômetros ou metros do inimigo? Simplesmente disse amai. E depois, rezai por aqueles que vos perseguem. Não estou vos dizendo nada fácil. Aqui somente diante do Senhor, que morreu na cruz por nós que o ofendemos, nós que o magoamos, nós que causamos a sua morte, Ele nos perdoa. Porque Ele manifestou tal perfeição. E nesse sentido, agora olhemos para o último versículo do Evangelho: como o vosso Pai Celeste é perfeito. É por causa que o Pai se manifestou em Cristo. A perfeição está em Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não foi nada fácil na cruz Jesus dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Como não foi fácil ele dizer: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O único motivo para perdoarmos a quem nos ofendeu é Jesus. Nenhum outro motivo cola, convence. Eu vou perdoá-lo, eu vou amá-lo porque ele está morrendo. Coitadinho. Não justifica. Isso não é perdão, isso não é amor. Eu vou perdoar, eu vou rezar por tal pessoa porque ela já morreu. Não justifica. Eu vou perdoar porque minha mãe pediu que eu não nutrisse esse ódio no coração. Também não justifica. O que justifica na Bíblia é: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa graça que está no Pai Nosso tem como motivação, porque eu compreendi, Jesus, que na cruz fui o causador, o responsável da tua morte, e tu me perdoaste, sem nenhum mérito de minha parte, sem nenhum motivo, gratuitamente tu me perdoaste. Porque eu aceitei esse perdão, porque fui perdoado. Esse é o único motivo para perdoar a quem me ofendeu. Como descobrir na prática se a senhora perdoou ou não tal pessoa? O critério está no versículo 44. Duas perguntinhas: a senhora é capaz de rezar por aquela pessoa? Não para que um tijolo caia na cabeça dela e parta no meio, por favor, isso não é oração. Mas oração pedindo que Deus a abençoe, que Deus a converta, que Deus a santifique. Ou, se ela já morreu, que Deus lhe conceda o descanso eterno e não as profundezas dos infernos. Se a senhora é capaz de fazer esse pedido hoje na missa, pedindo para Deus abençoar, converter, dar para ela o que a senhora deseja para a senhora, a regra de ouro do Evangelho é: tudo que você deseja para si, deseje para os outros. Ou então, na negativa, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Essa é a regra de ouro do cristianismo, Mateus capítulo 7.
Se você é capaz de rezar por tal pessoa, você não a odeia, você apenas nutre uma mágoa. A mágoa não é voluntária, ela é sentimento. Todavia é um sentimento que precisa ser extirpado. A mágoa é uma dor que a alma experimenta por ter sido atingida, por ter sido machucada. Depois que a gente leva uma pancada, fica uma dor no corpo. Aquela dor, só o tempo e os devidos cuidados de asepsia, de remédio, etc., é que se encarregarão de solucionar a questão. A dor, ela é sentimento. Você sente a dor. Você não pode dizer, eu não quero mais sentir dor de dentro. A dor continua, independente do seu querer ou não. Por isso, se é apenas mágoa, isto é, eu estou triste, estou decepcionado pelo que minha filha me disse, pelo que meu esposo me disse, pelo que for. Se é apenas a tristeza, ela não é voluntária, portanto não é meritória, portanto em si é indiferente. Ela passa a ser preocupante quando atinge a vontade. Quando triste e decepcionado, você nutre um pensamento de prejudicar, de ofender, de agredir, seja com palavras ou com atitudes, tal pessoa. É a chamada vingança. Por isso, qual é o remédio contra a mágoa? Não fique tocando no assunto. Evite que tais pessoas venham dizendo, mulher, como é que você está se sentindo depois da traição do seu marido? Me conta isso, me conta aquilo outro. E você como está? Sabe, a ferida está quase cicatrizando, aí vem uma mala pesada com a unha e começa a cortar. Vai sair sangue, lógico. Está quase cicatrizando. E vem aquela pessoa e fica aí insistindo, tratando, etc. Por favor, o silêncio, orando, ajuda-nos a vencer. Não é o pecado da mágoa. Mágoa não é pecado, mágoa é sentimento. Todavia, deve ser extirpada. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão, diz o autor da primeira leitura. Sede santos, porque eu sou santo. Eu devo ser santo à imitação do próprio Deus. Ele que me deu, que se me deu como exemplo, dá-me também a graça para que eu cumpra isso. É extremamente difícil? É, mas Jesus disse, eu estarei convosco, sem mim nada podeis fazer. Jesus nos dá a graça para alcançarmos a libertação do nosso coração da chaga do ódio. No problema da mágoa, não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repito, já estou concluindo a homilia. É extremamente difícil, sem a graça de Deus, mais do que isso, é impossível que cumpramos esse mandamento. Mas olhemos para o Senhor, espelhando-nos nele, que disse no Salmo, ele é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção das nossas culpas. Vista o nascente do poema, da mesma forma que se afasta para longe de nós os nossos crimes. Senhor, ensina-me a suportar as cruzes da convivência diária, sobretudo quando determinadas pessoas me ameaçam, me xingam, me perseguem, são uma dificuldade, um entrave para a minha vida. Eu quero ser perfeito, como Jesus é perfeito. Eu te peço, Jesus, a graça de compreender primeiro, à luz da fé, a grandeza do amor manifestada no Calvário. É o único lugar capaz de curar uma pessoa inebriada pelo ódio. O ódio é assassino, o ódio mata, também fisicamente. E dou-vos o exemplo, Salmo 30. Leiam o Salmo 30, que tem uma frase que todo médico é capaz de dizer, isso é provado cientificamente. O salmista diz, enquanto eu conservava dentro de mim o pecado, os meus ossos se corroíam. Então eu disse, confessarei a minha culpa, e o Senhor perdoou a minha falta. Qualquer pessoa alimentada pelo ódio percebe-se facilmente no brilho dos olhos, quando o assunto é determinada pessoa. Os olhos como que se encandecem, o semblante fica embrutecido, as palavras são de mágoa, de raiva, elas alimentam aquilo, e lamentavelmente quando isso se procrastina por anos e anos, é uma situação tremenda. Dou-vos um exemplo lá da minha querida Palmeira dos Índios, Alagoas. Um senhor foi assassinado, a viúva ficou com 2 filhinhos,
4 e 5 anos de idade. Humilhada pelo assassino que não fora preso somente alguns anos depois, ela saiu da cidade, próxima à Palmeira dos Índios, e foi para São Paulo. Um filho tinha 4 anos e o outro tinha 5 anos. 18 anos depois, no ano de 2009, os 2 garotos, agora já adultos, voltaram de São Paulo à Palmeira dos Índios e assassinaram o assassino do pai em plena feira, em pleno mercado. Meu Deus, alimentar durante 18 anos um sentimento assassino perverso, isso também do ponto de vista psicossomático é deletério. Eu peço em nome de Cristo, se alguém nesta Eucaristia ainda conserva esse sentimento demolidor, destruidor, homicida, que se coloque diante de Jesus com humildade e peça-lhe a cura pela Eucaristia. Se as palavras do bispo não surtiram efeito, que a força do Espírito Santo obtenha essa graça de outra forma, mas o quanto antes, e de preferência nesta missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.